Eu nunca imaginei que um dia eu estaria numa sala silenciosa, olhando para um caixão fechado, tentando manter a postura enquanto tudo por dentro parecia afundar. Aquela manhã estava cinzenta, um daqueles dias em que a luz lá fora parece sem coragem, como se até o céu estivesse sem vontade de participar do que está acontecendo. Eu fiquei de pé perto da entrada, olhando o relógio a cada poucos minutos, tentando me convencer de que havia uma explicação simples, um atraso, um voo remarcado, uma confusão. A Olivia, minha nora há 8 anos, não aparecia. Eu não queria acreditar, porque por mais que um casamento tenha problemas, existe uma linha invisível que você imagina que ninguém cruza. E eu achava que essa linha ainda existia. O diretor da funerária se aproximou com aquele jeito treinado, respeitoso, como alguém que já viu tudo. Ele falou baixo: Senhor Morrison, o senhor quer que a gente espere mais um pouco? Eu engoli seco, respirei fundo, como se fosse possível colocar a ordem no que eu estava sentindo. Não, pode começar. E começamos. Eu contei as pessoas, não por frieza, mas porque a mente, quando não consegue lidar com a dor, se agarra em números, em detalhes, em qualquer coisa concreta. 37. 37 pessoas pararam o próprio dia para se despedir do meu filho, o Richard. Colegas, amigos, um ou outro parente distante, gente que, de alguma forma, reconheceu que ele foi importante. A esposa dele não estava entre elas. Eu fiz a homenagem. Eu falei da infância dele, do jeito como ele amava esportes, do quanto ele estudou, do quanto ele sempre teve orgulho de construir algo com as próprias mãos. Eu não falei do que eu vinha percebendo nos últimos tempos, as noites em que ele parecia esgotado demais, as conversas curtas, a distância emocional. Eu também não falei sobre as pequenas rachaduras no casamento que eu escolhi ignorar. Porque às vezes a gente ignora por amor. A gente acha que vai passar. A gente se convence de que é só fase quando as pessoas foram se aproximando para oferecer condolências. Eu ouvi alguns sussurros. Cadê a Olivia? Ela não veio? Que tristeza! E aquilo me apertou o peito, porque eu tinha vontade de responder: vocês não fazem ideia. No fim, eu segui para o cemitério praticamente sozinho. O carro oficial veio atrás. Eu me senti como alguém carregando um peso maior do que deveria carregar. Eu deveria estar pensando no Richard, em despedida, em memória, mas a minha cabeça só rodava numa pergunta: onde ela está? Quando cheguei em casa, a casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu sentei na cozinha e deixei o celular na mesa, encarando a tela como se ela pudesse me dar uma resposta. Eu liguei para um boa Olivia 6 vezes. Todas caíram na caixa postal. Enviei mensagens. Nenhuma resposta. O falecimento do Richard tinha sido inesperado. O médico falou de um evento súbito, de pressão, de desgaste, e eu lembro de ter ligado para ela logo depois de receber a notícia, e ela parecia abalada. Ela chorou, fez perguntas, disse que ia voltar, que estava na casa da irmã em outra cidade e que pegaria um voo. Isso tinha sido 4 dias antes. E naquela noite, eu fiz algo que eu não tinha o hábito de fazer. Eu entrei nas redes sociais. Eu não era desse tipo. O Richard também não gostava de se expor. Mas,
Quando a gente está tentando entender um comportamento que não faz sentido, a gente procura pistas onde dá. Achei o perfil dela rápido. A foto de perfil era a deles dois num jantar de aniversário. Sorriso bonito, braço dele ao redor dela, parecia uma vida normal. Eu rolei a página e o meu coração foi mudando de ritmo. Postagens recentes, jantares, compras, um café num lugar bonito, nada que parecesse alguém vivendo um luto. E então eu vi uma foto postada poucas horas antes, no mesmo horário em que eu estava falando sobre o meu filho naquela sala. A Olivia numa praia, segurando um copo, rindo como se estivesse num dia qualquer de férias. Ao lado dela, um homem com o braço na cintura dela. Eu reconheci o rosto na hora. Miguel, o jardineiro. Eu fiquei parado. A legenda dizia algo como: a vida é curta e brinde a novos começos. E tinha a marcação de local, Cancún. Eu não sei explicar o que acontece dentro da gente nesses momentos. Não é só tristeza, é uma sensação de realidade quebrando, como se a história que você conhecia tivesse sido reescrita sem te avisarem. Eu li aquela legenda várias vezes. Depois, olhei os comentários. Gente comemorando, amigos dizendo: você merece. A irmã dela escrevendo algo como: ainda bem que você se livrou de todo aquele drama. Drama, a palavra ficou ecoando na minha cabeça. Meu filho. Drama. Eu fechei o laptop devagar, me levantei e caminhei até o armário onde eu guardava bebidas. Eu raramente fazia isso, mas naquele momento eu precisava de algo que interrompesse o tremor nas mãos. Eu servi um pouco, sentei de novo e fiquei olhando para o vazio. 8 anos. 8 anos de datas em família, feriados, aniversários, jantares em casa. Eu defendendo a Olivia quando o Richard reclamava que ela não entendia o que ele estava vivendo. Eu dizia: tenha paciência, casamento é ajuste. E agora eu estava encarando uma imagem dela sorrindo na praia com outra pessoa, enquanto o mundo inteiro acreditava que ela estava quebrando por dentro. Eu estava tentando entender se aquilo era real, quando o meu telefone vibrou. Mensagem de um número que eu não reconheci. Eu ia ignorar, mas algo dentro de mim, um instinto, me fez abrir. Pai, venha até minha casa agora. Não conte para ninguém. E embaixo, o nome do meu filho, Richard. Eu senti o celular escorregar da minha mão. Ele bateu no chão e trincou a tela. Eu nem me importei. Eu fiquei ali respirando curto, relendo aquela mensagem. Uma vez, duas, três. Eu pensei: é algum engano, é algum tipo de maldade. Alguém pegou mais o nome dele, algum golpe, alguma brincadeira cruel. Só que quem faria isso? E por quê? Eu peguei as chaves do carro sem perceber. As mãos tremiam tanto que eu quase deixei cair. Naquele momento, uma certeza gelada entrou na minha cabeça. Eu tinha acabado de me despedir do meu filho e, mesmo assim, algo me chamava para a casa dele. Eu dirigi como se estivesse dentro de um sonho ruim. As ruas estavam iguais, as árvores, as luzes, as casas, mas eu não estava igual. Quando cheguei, a rua estava quieta. A casa do Richard estava escura, com uma única luz acesa na cozinha lá atrás. Eu tinha uma chave reserva. Eu abri a porta devagar, como se o barulho pudesse quebrar o que restava do meu equilíbrio.
Richard! Eu chamei, com a voz falhando. Silêncio. Eu caminhei pela sala, passei pelo sofá onde eu tinha consolado a Olivia dias antes, vi fotos deles na estante. Formatura, casamento, Natal. Tudo parecia normal. E, ao mesmo tempo, nada fazia sentido. A luz da cozinha me puxou. Eu virei o corredor e eu congelei. Meu filho estava sentado à mesa, vivo, pálido, magro, com olheiras profundas, como alguém que não dorme direito há muito tempo. Uma xícara na frente dele, café já frio. Ele levantou os olhos e disse baixinho: Pai, me desculpa. Eu não consegui falar. Eu não consegui me mexer. Eu só fiquei olhando, o cérebro tentando, desesperadamente, encaixar aquilo em alguma lógica. E então, eu consegui soltar uma frase quase sem voz. Eu te vi hoje. Eu me despedi de você hoje. Ele fechou os olhos por um segundo, como se cada palavra pesasse. Eu sei como isso parece, mas eu precisava que você viesse. Precisava te contar a verdade. Eu sentei devagar, como se minhas pernas não fossem mais minhas. E eu disse algo que eu jamais pensei que diria na vida. Então me explica. Porque eu não estou entendendo nada. Richard respirou fundo e falou: Pai, eu não sumi por acaso. Eu estava sendo pressionado. Eu cometi um erro. E depois tentei consertar do jeito certo. Mas isso me colocou numa situação em que eu não podia simplesmente continuar vivendo como antes. Eu senti o coração bater mais rápido. Que situação? Ele olhou para mim com um cansaço que parecia mais velho do que a idade dele. Uma situação que envolve gente poderosa, decisões erradas e uma reação muito perigosa quando alguém resolve fazer a coisa certa. Eu fiquei em silêncio e ele continuou. E tem outra coisa. A Olivia, ela sabia de parte disso. E ela também tinha aí um plano. Naquele instante, a imagem do post na praia voltou como um soco. Eu olhei para ele e perguntei devagar: Você está me dizendo que o que eu vi hoje não foi só falta de respeito? Ele não respondeu de imediato, só abaixou os olhos. E quando falou, a voz veio firme. Pai, aquela foto não foi um acidente. Aquilo foi um recado. E eu senti que a história que eu conhecia sobre a minha família estava prestes a mudar completamente. Eu fiquei olhando para o Richard como se eu precisasse confirmar que ele era real, não só a imagem dele, mas a presença, a respiração, o jeito de segurar a xícara, a voz. Eu sentia duas coisas ao mesmo tempo, e isso é uma mistura que deixa qualquer pessoa confusa, um alívio imenso e uma indignação que eu não tinha como organizar. Você está aqui, eu murmurei. E eu passei o dia inteiro vivendo como se você não estivesse. O Richard fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem um peso. Eu sei, pai. Eu sei o que te fiz passar, e eu vou carregar isso comigo. Mas eu precisava de silêncio, precisava de tempo, e precisava que certas pessoas acreditassem numa história para eu não ser encontrado antes de resolver o que tinha que resolver. Eu respirei fundo, a minha cabeça estava acelerada. Quem poderia estar te procurando? Ele não respondeu com nomes, e isso foi uma escolha clara. Ele não queria me colocar no centro de algo maior do que eu precisava saber.
Pessoas que não gostam quando alguém decide ser correto, ele disse. Você sabe, quando existe muito dinheiro em jogo e alguém tenta impedir uma decisão errada, a reação pode ser muito agressiva. Eu engoli seco. Então você se afastou para se proteger? Ele balançou a cabeça. Para me proteger, sim, mas também para proteger você. Porque, pai, se alguém quisesse me atingir, a forma mais fácil seria usar você. Aquelas palavras tocaram em algo profundo. Eu não era mais um homem jovem. Eu já tinha vivido o suficiente para entender que alguns conflitos não são como brigas de família. Eles têm outro peso. Eu passei aí a mão no rosto. E a Olivia? Eu perguntei. Por que ela não apareceu hoje? O Richard soltou uma risada curta, sem alegria, uma risada amarga. Porque ela achou que não precisava, achou que o papel dela estava completo. Eu senti o peito apertar. Ela sabia que você estava vivo? Ele hesitou. E esse segundo de silêncio me disse tudo. Ela sabia que eu precisava desaparecer por um tempo. Ele respondeu. Ela sabia que eu estava tentando sair de um problema grande. E ela concordou em seguir um plano. Pelo menos foi isso que ela disse. Eu lembrei do telefonema dela, quando eu liguei do hospital. A voz tremendo, o choro. E naquele instante, eu percebi o que eu não queria perceber. Havia choros que eram verdadeiros e havia choros que eram só técnica. E qual era o plano? Eu perguntei, com a voz baixa. O Richard apoiou os cotovelos na mesa. O plano era simples. Ela faria o papel de esposa em choque, ficaria longe, diria que não aguentava e depois sumiria discretamente. Em teoria, seria uma forma de não levantar suspeitas enquanto eu resolvia as coisas e tentava recomeçar em outro lugar. Eu pensei na foto, a praia, o sorriso, o novo começo. Só que ela decidiu fazer o novo começo antes da hora. Exato, ele respondeu, com o olhar duro. E não foi só isso, pai. Ele pegou um notebook debaixo de um pano de prato, como se aquilo já estivesse ali há algum tempo esperando. Eu preciso te mostrar uma coisa, mas eu quero que você respire e que você entenda uma regra. Não é para fazer nada impulsivo, nada, nem mensagem, nem ligação, nem confronto. Tudo precisa ser feito do jeito certo. Eu assenti mesmo sem saber ao certo o que eu estava prestes a ver. Ele abriu o notebook e foi direto para uma pasta organizada. Aquilo já me chamou a atenção, porque pessoas em pânico não organizam pastas. Pessoas em pânico se perdem. O Richard não estava perdido. Ele estava ferido, mas focado. Faz alguns meses que eu comecei a notar inconsistências, ele disse. Pequenas coisas, valores saindo, compras que não tinham explicação, sempre com alguma justificativa rápida. Ele me mostrou extratos, transferências pequenas, depois médias, depois maiores. Quando eu perguntava, ela dizia que estava preparando surpresas ou presentes. E eu queria acreditar, porque eu queria paz dentro de casa. A palavra paz me acertou, porque eu conhecia isso. Muita gente aceita coisas estranhas só para manter uma aparência de tranquilidade. Mas não era para você, eu falei, quase sem perceber. Ele assentiu e abriu outra pasta, fotos de compras caras, comprovantes de hotéis, recibos de passeios, tudo em datas em que ela dizia estar
com a irmã ou visitando alguém. Eu fiquei com o olhar preso numa sequência de comprovantes. E então, ele puxou outro arquivo, mensagens, conversas longas, e, em muitas delas, aparecia o nome do Miguel. O jardineiro? Eu falei, com a garganta seca. Ele, o Richard respondeu. E não era algo recente, já vinha acontecendo há meses. Eu parei de respirar por alguns segundos. A questão não era só traição. Era a frieza de usar dinheiro da própria casa, do próprio marido, para construir uma vida paralela. Eu senti raiva subir. Não aquela raiva que grita, a raiva que endurece. Mas por que ela faria isso? Eu perguntei. Por que ela faria isso de um jeito tão descarado? O Richard clicou em outro arquivo. E então eu entendi. Ele não falou nada por alguns segundos. Só virou o notebook para mim e deixou eu ler. Documentos, solicitações, registros, tudo apontava para uma realidade que eu não queria encarar. Ela estava preparando um cenário financeiro. Pai, ele disse baixo, ela se preparou para receber dinheiro com a minha ausência. Ela se preparou para organizar a vida sem mim, com recursos que ela acreditava que seriam dela. Eu levei a mão à boca. E você descobriu isso quando? Aos poucos. E quando eu percebi que eu precisava desaparecer por um tempo por causa daquele problema externo, eu entendi que eu tinha duas frentes, a ameaça de fora e a ameaça dentro de casa. Eu fiquei sentado, tentando juntar as peças, a ausência dela no funeral, a foto em Cancún, a legenda, o novo começo. Aquilo não era só insensibilidade, era planejamento. Então ela sabia que você ia sumir por um tempo? Eu disse lentamente, e decidiu transformar isso numa oportunidade. O Richard assentiu. E o pior, pai, ela te deixou passar por tudo isso. Ela deixou você viver o luto. Ela deixou você se despedir. Ela deixou você sozinho. Eu senti os olhos arderem, mas não era choro de tristeza. Era uma sensação de humilhação profunda. Eu, um homem que tentou fazer tudo certo, que acreditou em família, que acolheu aquela mulher dentro da minha casa, tinha sido tratado como uma peça descartável. Eu respirei fundo e perguntei algo que, naquele momento, era a única coisa que eu precisava saber. O que você quer fazer agora? O Richard fechou o notebook devagar, como se estivesse fechando uma porta. Eu quero fazer do jeito correto, com provas, com procedimentos, sem gritos, sem escândalo. Ele levantou o olhar. Por que, pai? A Olivia está se sentindo intocável. Ela acha que pode construir uma história e que ninguém vai questionar. Ele fez uma pausa, e eu vi algo no rosto dele que eu não via há meses. Firmeza. E ela está esquecendo uma coisa simples, mas poderosa. O quê? Ele respondeu, sem elevar a voz. Documentos, registros e tempo. Quando você tem isso, você não precisa brigar. Você só precisa esperar a verdade alcançar a pessoa. Eu fiquei em silêncio, porque pela primeira vez desde aquele dia, eu senti que eu tinha chão. Mas você não pode simplesmente aparecer, eu falei. Isso colocaria você em risco, certo? Ele assentiu. Exato. Por isso eu fiz tudo para que outras pessoas, oficialmente, comecem a olhar para os movimentos dela. E quando isso acontecer,
Ela não vai saber de onde veio a onda. Só vai sentir. Eu encostei as costas na cadeira. E o que você precisa de mim? Ele respondeu com uma calma quase assustadora. Eu preciso que você continue sendo você, o pai em luto. O homem que ainda está tentando entender. Não mude a rotina, não poste nada, não confronte. Ele apontou para o notebook. E eu preciso que você esteja pronto para o momento em que ela voltar correndo, desesperada, exigindo ajuda e tentando usar sua compaixão contra você. Eu senti um frio na barriga. Ela vai voltar? Vai, ele disse, porque ela está confortável demais. E pessoas confortáveis demais cometem erros, principalmente quando acreditam que venceram. Ele respirou fundo. Eu vou dar a ela um pouco de tempo para se sentir segura, e então a realidade vai bater. E quando ela procurar apoio dentro da família, você vai ver quem ela realmente é sem máscara. Eu pensei na foto. Pensei no comentário da irmã. Ainda bem que acabou o drama. E eu senti uma clareza cruel. Eu não sei como alguém consegue dormir depois de fazer uma coisa dessas. O Richard olhou para mim por um segundo e disse algo que eu nunca esqueci. Pai, tem gente que não dorme mal por consciência. Elas dormem bem porque acreditam que merecem. E é por isso que limites existem, porque consciência nem sempre aparece. Aquela frase ficou no ar. E aos poucos, eu percebi que aquela história não era só sobre traição. Era sobre aprendizado, sobre como a gente confia nas pessoas erradas quando está cansado, sobre como o amor sem limites vira permissão. E então eu perguntei, com a voz mais firme: certo, então me diga exatamente o que você quer que eu faça quando ela aparecer. O Richard olhou para mim e respondeu: quando ela aparecer, você não vai discutir, você vai ouvir, você vai fazer 2 ou 3 perguntas simples e vai deixar ela falar, porque quanto mais ela fala, mais ela se entrega. Ele fez uma pausa. E depois você vai dizer uma frase que vai tirar o ar dela. Qual? Ele respondeu calmo. Eu já sei onde você esteve. E eu já sei com quem você esteve. Eu engoli seco. Aquilo era direto. Sem insulto, sem grito. Só verdade. O Richard fechou rápido o notebook e se levantou. Agora vai, pai. Volta para sua casa e tenta dormir um pouco, porque as próximas semanas vão exigir cabeça fria. Eu levantei também, e antes de sair, eu olhei para ele mais uma vez. Filho, eu ainda estou tentando entender como eu cheguei a passar por isso. Ele me olhou com um tipo de tristeza calma. Você passou porque você é bom, pai. Pessoas boas demoram mais para acreditar que alguém pode ser tão frio. Mas agora você vai agir diferente. E isso vai te proteger. Eu saí dali com o coração pesado, mas com algo que eu não tinha quando entrei: direção. E enquanto eu dirigia de volta, eu me dei conta de uma coisa dolorosa. Eu ainda não tinha terminado de me despedir daquele dia, porque em algum lugar dentro de mim, o pai que eu era antes daquela manhã cinzenta já não existia mais. Passaram-se quase 2 semanas. Os dias avançavam devagar, como se o tempo estivesse testando minha paciência. Fiz exatamente o que meu filho havia pedido. Mantive a rotina, falei pouco, não levantei suspeitas. Saía para comprar o básico, preparava minha comida simples, respondia às mensagens de condolências com educação, sem entrar em detalhes. Por dentro, eu aprendia algo novo.
O silêncio também pode ser uma forma de força. Eu já não olhava mais as redes sociais dela a cada instante. Bastava saber uma coisa: ela se sentia segura. E quando alguém se sente seguro demais, costuma baixar a guarda. Numa noite, o telefone voltou a tocar. O nome na tela era conhecido: Olivia. Deixei chamar alguns segundos, não por crueldade, mas porque ela precisava sentir a espera que eu senti naquele dia cinzento. Timothy! A voz dela estava diferente, cansada, quebrada. Ainda bem que você atendeu. Fiquei em silêncio. Eu voltei, continuou. Mas tem algo errado. Não consigo entrar na casa. A chave não funciona. Tem uns papéis na porta. Eu não entendo nada. Você pode vir? Estou com medo de ficar aqui sozinha. Olhei para o relógio. Chego em 20 minutos. Respondi com calma. Obrigada, suspirou. Você é a única família que me restou. Desliguei e senti algo se ajustar dentro de mim. Não era raiva, não era prazer, era decisão. Quando cheguei à casa do meu filho, ela já estava no alpendre. Não era a mesma mulher das fotos da praia, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto pálido, roupas amassadas, olhar inquieto. Parecia alguém que tinha perdido o controle da própria história. Ela tentou se aproximar para me abraçar. Dei meio passo para trás, nada brusco. Apenas firme. Deixe eu ver esses papéis, disse. Li o aviso com atenção em voz baixa, linguagem oficial, fria, investigação, restrições temporárias, análise financeira. Atrás de mim, ela andava de um lado para o outro. Isso deve ser um engano, repetia. Foi tudo tão inesperado. Virei-me para ela. Onde você esteve nas últimas 2 semanas? Eu te disse, com minha irmã. Depois precisei me afastar um pouco. Para onde? México. Só alguns dias. Assenti. Com quem? Ela parou. Timothy, agora não é hora de interrogatório. Olhei diretamente nos olhos dela. Eu já sei onde você esteve e já sei com quem. O rosto dela perdeu a cor. Quem te contou isso? Sussurrou. Isso não importa mais, respondi. O que importa é que você me deixou viver o pior momento da minha vida enquanto comemorava um novo começo. Ela tentou falar, mas as palavras não se organizavam. Você precisa me ajudar, disse de repente. Família, ajuda a família. Olhei para ela por um longo momento. Família não constrói nada em cima de mentira. Falei com voz baixa. E não usa a dor dos outros como oportunidade. Voltei para o carro. Vão entrar em contato com você, acrescentei. É melhor estar preparada. Fui embora, deixando-a sozinha diante de uma casa que já não era dela, nem por fora, nem por dentro. 20 minutos depois, cheguei ao local onde meu filho estava escondido. Ele me esperava perto da janela, tenso, mas controlado. Como ela estava? Perguntou. Assustada, respondi. E sozinha, ele assentiu. Então está tudo seguindo o caminho certo. No dia seguinte, as coisas começaram a se mover rápido, rápido demais para qualquer correção. Chamadas, perguntas, solicitações de esclarecimento, tudo baseado em documentos, não em versões emocionais. Vi meu filho mudar dia após dia, mais calmo, mais presente.
Passei muito tempo achando que sensibilidade era fraqueza, disse ele certa noite. Mas fraqueza é fingir que não vê quando algo está claramente errado. Alguns dias depois, o telefone tocou novamente. Timothy. A voz dela quase não se sustentava. Eles estão me perguntando coisas. Dizem que nada faz sentido. Você precisa dizer que eu estava confusa, que estava muito abalada. Ouvi em silêncio. Eu não sou uma pessoa ruim, continuou. Só me perdi. Respondi com tranquilidade. Cada adulto é responsável pelas próprias escolhas. E desliguei. Meses se passaram. A vida não ficou perfeita, mas ficou honesta. Parei de justificar comportamentos que me machucavam. Parei de oferecer compreensão para quem só via conveniência. Se essa história me ensinou algo, foi isso. Às vezes o mais difícil não é suportar a dor, é aceitar que confiamos nas pessoas erradas. Isso não é fraqueza. Fraqueza é continuar entregando tudo a quem já decidiu nos usar. Se você que escuta sente que precisa colocar limites na própria vida, observe esse sinal. Às vezes, um basta calmo e firme muda mais do que anos de silêncio. Obrigado por ouvir até o fim. Antes de ir embora, quero te fazer uma pergunta sincera. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Escreve nos comentários. Eu leio todos. Se essa história te fez refletir, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, profundas e humanas. E se você gosta desse tipo de relato, se inscreve no canal. Aqui sempre tem uma nova história para pensar, aprender e seguir em frente com mais clareza.